Não é normal todos os dias tu acordar podre, se arrastar para ir pro trabalho, bocejar o dia inteiro, precisar se alimentar ou comer doce para sentir algum tipo de alegria e não conseguir focar nas atividades que você tanto queria. Esse cenário, por mais que não seja normal, ele é comum de se ver. Muitas mulheres passam por isso. Eu passei por isso e agora acredito que você também possa estar passando. O que acontece com você talvez não seja preguiça. Na verdade, existem inúmeras ações acontecendo no nosso corpo a nível fisiológico que explicam o porquê dessa letargia e desse cansaço. Para você ter uma noção, tem uma área do cérebro que te tornaria mais organizada, mais energizada e mais responsável pelas suas atividades. Aquela clareza mental de olhar para um problema e saber resolver, ter um bom discernimento, estar apta a resolver problemas complexos e não ter preguiça deles. O nosso cérebro tem capacidade para tudo isso. A área do córtex pré-frontal é basicamente uma região que faz a gente ser mais assim, racional, planejado, lógico e disciplinado. A real é que quando essa área do nosso cérebro ou está subativada ou está sobrecarregada, aí o negócio começa a desandar. E o vídeo de hoje serve para te falar que por mais que isso seja uma coisa que talvez aconteça com você e te atrapalhe demais, a preguiça, a letargia, a falta de energia, não precisa ser assim. Existe uma versão de você que acorda energizada, pronta para o dia, forte para fazer as suas metas dos seus objetivos acontecerem e principalmente disposta. E eu quero te ensinar como desbloquear essa versão agora. Vou pegar um café pra gente conversar. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Daiana Parizato e nesse espaço aqui eu te ensino a emagrecer, a desbloquear a tua melhor versão, mudar a tua mentalidade, aprendendo e sem sofrimento. Então, se o nosso santo bateu ao final desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, porque o conteúdo aqui é bem bom. Como eu sou nutricionista, mas também aprofundo muito meus estudos em produtividade, eu quero separar a didática desse vídeo em 2 pontos. O primeiro ponto vai ser o ponto 1, 2 e 3, que vai falar sobre como ser mais disciplinado e focado para você atingir os seus objetivos de maneira mental. Quais atitudes você deveria tomar para ter mais clareza mental e organização para atingir os seus objetivos. E a parte 2 desse vídeo, as dicas restantes, vão ser separadas para a parte nutricional. Como os nutrientes são responsáveis por uma vida mais atenta, como alimentar-se de maneira que você se sente mais alerta, mais energizado e diminui a sua preguiça. E o que o teu corpo pode estar te falando que hoje você não consegue escutar. Vamos agora? Então vamos pro vídeo. Eu começo esse vídeo te falando uma verdade dura. Não é normal se sentir cansada o tempo todo. Pra gente se tornar disciplinado e energizado e, enfim, fazer o que a gente quer fazer, seja uma dieta, seja focar nos treinos, seja desbloquear a tua melhor versão, você concorda que a gente precisa se concentrar? Concentração é uma palavra batida. O grande problema é que as pessoas não se concentram mais. Depois da pandemia, a sensação é que o tempo passa diferente. Isso aconteceu comigo, o Yuri falou comigo sobre isso e meio que me bateu, assim, quando eu percebi que não era uma sensação só minha, era uma sensação geral, de que parece que tem uma vida antes da pandemia e uma vida depois da pandemia, e que da pandemia pra frente, o tempo começou a se acelerar, passar mais rápido. Você pensa isso também? A grande realidade é que esse é um dos sintomas da era digital. E ainda que você esteja vendo esse vídeo no YouTube, existem problemas sérios que você pode enfrentar na tua qualidade de vida se deixar as telas e as redes sociais dominarem a tua zona de atenção. E esse é o item 1 desse vídeo. Se você quer se tornar uma pessoa mais disciplinada, você precisa aceitar o fato de que o excesso de distrações e ruídos do teu dia drenam a tua energia. Imagina que a sua vida é como um copo cheio de água, só que os vídeos curtos que a gente assiste, as músicas e as distrações digitais, que, cara, parecem que não tem fim, são como pontinhos que tivessem furos, sei lá, embaixo desse copo. E à medida que o tempo passa e você vai se distraindo, vendo televisão, vendo celular, ouvindo coisa o tempo todo, essa zona de atenção e de foco vai dissipando ao longo do dia. E você nem percebe, porque é só um videozinho a mais. A grande realidade é que eu não sei se você já ouviu isso, mas a média de uso de telas do brasileiro é de 13
horas. É muito tempo usando uma tela para esperar que você se torne determinado ou disciplinado em algum dia. Se o celular tá roubando a sua vida, como que você vai assumir o controle dela, sendo que tem algo mais forte que você hoje te dominando? Então, o primeiro item para esse vídeo é que se você quer construir grandes coisas, você precisa diminuir os ruídos da tua vida, diminuir o excesso de informação, o excesso de vídeo, o excesso de rede social. Não é sair e entrar no meio do mato, mas é realmente reduzir o teu tempo de tela para se tornar uma pessoa mais focada e mais disciplinada. Paralelamente, gente, se você realmente levar esse vídeo a sério e fizer o item 1, eu vou te falar o que vai acontecer com o item 2. Você vai sentir tédio. E o item 2 é basicamente esse: aceitar o tédio. Esses dias, quando eu fui pesquisar sobre esse vídeo, como fazer esse vídeo para vocês, eu verifiquei esses dois vídeos aqui. São de americanos que estão fazendo uma trend, um vídeo, em que eles ficam 1 hora entediados, sem fazer nada, para voltar a sentir tédio. Olha que loucura! Na minha época, as trends que o pessoal fazia era de banheira de gelo. Eles botavam um balde cheio de gelo e botavam na cabeça. Vocês lembram disso, gente? Lá por 2014, sei lá. E agora a moda é você ficar 1 hora sem fazer nada, porque nós não sabemos mais ficar entediados. E por que é importante? Eu tava lendo sobre isso hoje, e eu vou até pegar aqui pra vocês no livro que eu tô lendo. Depois eu quero mostrar sobre esse livro, porque ele é muito, ele me ajudou muito e vai ajudar muito vocês. Basicamente, o que esse livro ensina é que a inatividade e esse tédio, ele é necessário para você fazer as suas atividades melhor e com mais qualidade. A grande real é que a gente não sabe sentir tédio há um bom tempo, e quando você diminui os ruídos, o que você sente é um completo vazio. Esse vazio parece estranho, mas quando você passa por ele, ao voltar para suas atividades, você volta mais disciplinado, mais focado, e a tua capacidade de concentração aumenta. Eu achei isso extremamente interessante e venho aplicando diariamente. Como que eu aplico? Eu desligo todos os meus celulares e redes sociais a partir das 18 horas e eu não vejo mais nada. Tá me fazendo bem, então eu quis compartilhar com você. O item número 3, ainda falando sobre como se tornar uma pessoa mais focada, porque você precisa de foco para fazer dieta e treinar, e enfim, seja lá qual for o teu objetivo, é mais um ensinamento que está neste livro. Eu tô compartilhando com você porque é uma dica de ouro. Se você quer ser uma pessoa mais saudável esse ano, ser uma pessoa mais produtiva, ganhar uma promoção de trabalho, trabalhar melhor, melhorar o teu relacionamento, você precisa estar de corpo e alma nos projetos que você sonha para você. Não entregar 20% de si, mas entregar 100. E como entregar 100? Estando focada neles. Esse livro se chama Trabalho Focado e te ensina como ter sucesso num mundo imerso de distrações. É exatamente o assunto deste vídeo. Então, se você quiser se aprofundar nos ensinamentos, recomendo aí pra você a leitura. Mas o item número 3, gente, não poderia ser diferente. Evitar ser multitarefas. Como que você vai dar tudo de você num treino se você treina vendo o celular? Como que você vai dar tudo de si numa comida gostosa, que às vezes vai ser a comida da sua dieta, que você precisa fazer, se você tá fazendo a comida, discutindo com o marido, vendo TV e assistindo Reel ao mesmo tempo enquanto ouve um podcast de fundo? É muita coisa para fazer bem feito. E quando a nossa energia tá dissipada em um monte de ponto, a gente não faz nada bem. Então a recomendação é: tente fazer uma coisa por vez e se dedique integralmente nessa coisa. Na hora de fazer as marmitinhas para tua dieta, usa 2 horas para isso. Bota uma música instrumental de fundo, não tem problema, mas se mergulha de fato em fazer a comida ser gostosa, porque você vai agradecer lá na frente se você tiver botado um temperinho diferente nesse purê de batata da dieta. Agora a gente vai falar da parte nutricional. Gente, eu não poderia entrar nessa parte sem te falar sobre a sacada de comer na ordem certa. A realidade é que os nutricionistas que você pode acompanhar na internet falam muito sobre esses 3 queridos: os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas a real é que nenhum desses grupos alimentares devem sair da sua vida para você ser mais disposto, mais energizado. Mas existem hacks sim que podem ajudar. Os carboidratos, por exemplo, o carboidrato que a gente encontra no pão, na batata, no arroz, naquele leite condensado gostoso, no doce de leite ou enfim, no açúcar no geral, eles têm uma característica super importante. Eles são a primeira fonte de energia do teu cérebro. Significa que quando ele chega no teu corpo, é a primeira forma de energia que o teu corpo vai utilizar. E a real é que isso até que é bom,
Mas, se você come esses carboidratos da maneira errada, o que pode acontecer é que chega para você bastante açúcar, bastante carboidrato e energia, e o seu corpo se lasca para metabolizar isso bem rápido. O que acontece depois dessa metabolização rápida é uma queda muito abrupta e dá aquela leseira, soneira e falta de disposição. Você já deve ter sentido, às vezes, depois do almoço, um sono lascado. Ou você faz um lanche da manhã achando que vai passar fome e passa meia hora e tá com fome de novo. Tudo isso se explica também pelas curvas glicêmicas dos alimentos. E o que eu quero te ensinar aqui é como manipular esse carboidrato para você sempre ter a energia constante. E aí, Nutri, será que o segredo é eu cortar o carboidrato, como eu vi aí? Eu, como nutricionista, não acredito nisso. Você pode comer carboidratos sim, desde que priorize comê-los na ordem certa. Existe uma ordem certa para comer, você sabia disso? O nosso trato gastrointestinal é como um tubo. E quando os carboidratos chegam primeiro, eles são metabolizados primeiro, dando ali aquele pico de açúcar e logo em seguida aquela queda grande do teu corpo que gera a leseira. Para diminuir esses efeitos, é só você comer na seguinte ordem. A primeira coisa que você prioriza num prato de almoço, por exemplo, são os vegetais. É o tomate, é o alface, a rúcula, a cenoura ou ainda o brócolis ou couve-flor. Depois, prioriza as proteínas do preparo. A carne moída, o patinho desfiado, talvez o atum, o salmão, o peixe branco, ou o ovo, ou até o whey protein. E por último, você prioriza os carboidratos, o seu pãozinho, a tapioca, torrada, frutas como banana, maçã, todas as frutas, ou até o seu docinho. É por isso que, por exemplo, uma sacada que eu ensino para os meus alunos do Minutri é nunca comer doce no meio da tarde, porque ele pode te tornar, de fato, mais lento, mais letárgico por causa desse efeito. A melhor forma de comer a sobremesa é você comer ela depois de uma refeição grande, como almoço ou jantar, porque muda a forma que é metabolizado no teu corpo, reduz esse pico glicêmico e ajuda a você ter a energia mais constante ao longo do dia. Interessante, né? A nutrição, ela é bem legal. Mais um item que eu não podia deixar de falar como nutricionista aqui é tomar muito cuidado com os teus exames de sangue e fazer esses exames de maneira regular. Se você vem sentindo leseira, letargia e dificuldade de concentração, além dos estímulos, que é algo que a gente já falou, você tem que se atentar com o que está rolando nos teus exames laboratoriais. Vitamina B12, a vitamina D, o magnésio são nutrientes importantíssimos para você se sentir equilibrado. Por exemplo, se você está com uma anemia, você está com dificuldade na produção e otimização das células de energia do corpo. Se essa dificuldade está acontecendo, não importa o quão disciplinado você tem que ser, você não vai conseguir. Fisiologicamente, você não tem célula de energia funcional e isso pode ser muito bem indicado por um exame de sangue. O exame de sangue qualquer médico clínico pode fazer e ao analisar a gente descobre se tem uma deficiência nutricional. Acredita em mim, meu filho, deficiência nutricional faz o pessoa ficar letárgico. Então, de 6 em 6 meses, vá fazer boa bateria de exame. E por último, mas não menos importante, é muito importante ter o teu peso saudável. Eu não tô falando daquela magreza extrema que a gente vê por aqui depois da explosão das canetas emagrecedoras. Não, eu tô falando daquele corpo saudável, com IMC saudável e sem um excesso de gordura corporal. A verdade é que um corpo em obesidade ou um corpo em sobrepeso libera muita citocina inflamatória e essas inflamações no nosso corpo atrapalham o nosso organismo de funcionar da melhor maneira. Então, quando a gente fala que perder peso te torna uma pessoa mais energizada, é verdade. Talvez essa parte de indisposição que você sinta seja porque você precisa perder gordura. Mas fica tranquilo, você não precisa sofrer com isso e nem ter dietas extremamente restritivas para chegar nesse objetivo. Na real, que existe uma metodologia muito prazerosa para te fazer perder de 3 a 25 quilos de gordura sem sofrer, com comida boa e modulando a tua mentalidade até com docinho no final do dia, depois do almoço ou do jantar. Para você ter acesso à minha metodologia de emagrecimento, o método Minutri, que já emagreceu mais de 4.000 mulheres, é fácil. É só clicar aqui embaixo, fazer a sua inscrição e entrar com a gente, porque as inscrições estão abertas. No final, pessoal, o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é o seguinte: nós não somos só força de vontade. Quando a gente quer algum objetivo na nossa vida, a gente precisa alinhar todos os lados da nossa rotina para que, de fato, a gente consiga remar numa correnteza favorável. Se a sua alimentação está desbalanceada, se você está extremamente viciado em redes sociais, a probabilidade é que você esteja remando com muito esforço e não consiga chegar lá porque a correnteza está contra você. Esse vídeo serviu para te ajudar a organizar esse mar, organizar o teu ambiente,
para que você atinja os seus objetivos e se orgulhe de você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se quiser mais conteúdos assim, você fica por aqui e se inscreve para mais de nutrição.